Todos nós estamos esperando alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Se ninguém estiver esperando nada, a maioria de nós aqui está esperando o dia de amanhã. Então estamos esperando alguma coisa, né? Mas a palavra espera, ela é capaz de definir um pouco a dinâmica da nossa vida humana. Quando nossos pais nos conceberam, esperamos, embora inconscientes, por 9 meses dentro do ventre da nossa mãe, para a gente poder vir à vida. Enquanto crianças, bebezinhos, esperávamos alguém sempre nos dar o alimento. Às vezes a gente chorava. Depois, enquanto criança, esperamos o tempo para crescer e virar adolescente. E na adolescência vieram outras esperas, né? Espera da nota da escola, a espera de um grande amor, a espera, sei lá, de um futuro, da juventude, da independência, da liberdade. E a juventude chegou e nós passamos a esperar outras coisas. É a faculdade que eu comecei, que eu espero terminar. É esse namoro que eu comecei, que eu espero que ele acabe, né? Ou no casamento, ou cada um seguindo seu rumo. E depois que casa, eu espero os filhos, e eu espero os filhos crescerem, e eu espero uma vida profissional boa, realizada, espero ter um pouco de dinheiro, eu espero um certo sucesso, né? E assim a gente vai esperando, né? Na fase de adulto a gente espera muita coisa, né? Quem é festeiro espera chegar o dia da festa, né? E ela trabalha para isso. Que é da liturgia, espera chegar o seu dia da escala, e tantas coisas. Estamos esperando o tempo todo, até que o final da nossa vida também é marcado por uma espera, a espera pela aposentadoria, e enfim, aquele descanso merecido, né? De ter olhado para trás, ter gastado a minha vida, espero um descanso. E todos nós, de alguma forma, em última instância, esperamos o dia do nosso descanso eterno. A vida humana é marcada pela espera. E quando nós estamos atentos a essa dinâmica da nossa vida, uma coisa nós constatamos, que nada disso que nós esperamos é capaz de preencher a sede do nosso coração. Eu me lembro muito bem dos anos de seminário, né? A esperança de todo seminarista é que um dia chegue o dia da ordenação. Passei muitos anos no seminário, 10 anos. E eu sempre me lembrava, né, que cada ano que passava um padre novo chegava lá para celebrar, e aí eles tinham a cara de pau de falar, né? Olha, o seminário passa rápido. E eu protestava, não passa não, já tem tanto tempo que eu estou aqui. E eu comecei a inaugurar, né? Eu falei assim, não é que passa rápido, ele passa, né? Não necessariamente rápido, mas todo seminarista espera ser padre para então viver a sua vida sacerdotal. Mas o fato é que depois que a ordenação sacerdotal chega e passam as primícias, o coração ainda continua esperando. Falei da minha realidade como padre, mas você aí na sua realidade, né? Casou, tem os filhos cresceram. Note, ainda tem uma espera. E o que isso nos diz? Que nada nem ninguém neste mundo é capaz de preencher. Não é suficiente, né, realizar as coisas nesta terra. Sempre vai faltar algo. Seja quando nós realizamos, ou seja também quando não realizamos, quando nos frustramos. Quanto planos que nós fizemos lá na juventude, de repente olho para a minha vida hoje, não concretizei esses planos. Essa frustração também me diz isso, né? Nada nem ninguém nessa terra preenche, né, a realização daquilo que eu espero. E aqui entra precisamente o tempo do advento. A palavra advento significa espera, né? Temos meditado sobre isso nos últimos dias. E esse tempo de advento, ele nos ajuda a perceber isso que eu estou acabando de dizer, que nada pode nos preencher,
mas também nos coloca no coração que, sem termos uma grande espera, uma grande esperança, nós corremos o risco de transformar essa caminhada aqui nessa terra em algo chato, difícil, enfadonho. A nossa vida nem sempre é feita por festas, né? Às vezes é aquela vida cotidiana, acorda cedo, vai trabalhar, leva a criança para a escola, busca a criança para a escola, faz almoço, depois vai, faz isso, faz aquilo, e dorme, no outro dia a mesma coisa. Se nós não tivermos uma esperança que seja viva, que seja concreta, que seja real, nós vamos vivendo um dia após o outro, na verdade sem viver, mas apenas sobrevivendo, né? Sobrevivendo. E nós não fomos chamados para sobreviver, nós somos chamados para viver uma vida em abundância, aqui nessa terra, dentro do que é possível, mas sobretudo com uma esperança eterna, que é o céu. E o advento vem transformar, como esse tempo de espera, uma grande esperança dentro do nosso coração. E o que o advento nos recorda? Que nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo. O tempo do advento nos ajuda a recordar duas coisas. Primeiro, o nascimento de Jesus. Dia 25 vamos comemorar o Natal do Senhor. E também nos ajuda a pensar lá adiante, na segunda vinda de Cristo, que é esse encontro definitivo de tudo o que existe. A palavra de Deus nas cartas de São Paulo aos Efésios vai dizer: Cristo virá e reunirá em si todas as coisas. O fim dos tempos, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas o advento nos recorda, nosso Senhor voltará e nos convida a estarmos preparados para isso. O Senhor transforma a grande espera do tempo do advento numa grande esperança. Por quê? Porque esperamos a salvação da nossa alma, esperamos o céu, esperamos a felicidade eterna, que, como falamos várias vezes, não está aqui, está no céu com Deus. Mas agora nós precisamos nos perguntar, amados irmãos e irmãs, a minha vida hoje, sua vida hoje, ela de algum modo reflete esta esperança verdadeira e eterna? As pessoas que olham para você hoje, olham para mim também, né, como padre, elas de fato, quando nos olham, são capazes de compreender que nós vivemos nessa vida com toda a intensidade possível, mas que nós esperamos um prêmio eterno, uma felicidade que é eterna em Jesus Cristo? É importante nós nos perguntarmos sobre isso, porque é assim que a palavra de Deus, nesse segundo domingo do advento, deseja frutificar na nossa vida. O meu presente reflete a minha esperança no céu? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido do meu tempo presente? Qual é o sentido do meu hoje? Qual é o sentido do meu agora? Você já parou para se perguntar isso? Qual é o sentido? A liturgia tenta nos responder ou nos ajudar a responder essas perguntas, começando pelo Evangelho, quando nos recorda essa palavra de Isaías, onde vai dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, vivei bem o tempo presente. E como que eu vivo bem o tempo presente? São Paulo nos ajuda a responder dizendo: que o vosso amor cresça sempre mais. Domingo passado, São Paulo falava praticamente a mesma coisa aos Tessalonicenses. Não sei se vocês se lembram da leitura, mas falava São Paulo aos Tessalonicenses: fazei progressos constantes no amor. E eu falava, onde eu preguei no domingo passado, que um termômetro para saber se vivi bem o tempo do advento é esse: fiz progressos no amor durante essas 4 semanas? E hoje ele retoma: crescei no amor, que o vosso amor
cresça sempre mais. O amor a quem? O amor a Deus, acima de todas as coisas, e o amor ao próximo como a mim mesmo. E São Paulo continua: que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência. Aqui é algo muito concreto. Eu só posso amar de verdade aquilo que eu conheço. Ninguém ama aquilo que não conhece, da mesma forma que ninguém dá para os outros aquilo que não tem. Eu só posso dizer que amo aquilo que eu conheço. Quem é casado, né, quem namora, é capaz de dizer que ama essa pessoa que está do lado, mas esse amor não surgiu no primeiro instante. Começou sim um movimento de mútua atração, mas o amor verdadeiro chegou ou chega à medida que eu conheço as pessoas, não só as suas qualidades, mas também e sobretudo as suas fraquezas, os seus limites. E então, conhecendo fraquezas e limites, qualidades, dons, eu faço uma escolha, uma decisão de amar. Com Deus e com o próximo é a mesma coisa. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não conheço? E aqui faz-se necessário essa atualização contínua do nosso método de conhecer a Deus, que são vários. Eu conheço alguma coisa quando eu estudo. E aqui uma sugestão para nós, né? A maioria de nós, a catequese ficou lá atrás, né? Quando nós tivemos catequese. Vez ou outra, retomar os conteúdos da nossa fé cristã, os sacramentos, o que são, os mandamentos da lei de Deus, as obras de misericórdia, conhecer estas coisas. Se o padre saísse perguntando aqui hoje, quais são os 10 mandamentos, você conseguiria responder todos, um atrás do outro? Quais são os 7 sacramentos, conseguiria responder um atrás do outro? Quais são os passos necessários para uma boa confissão? Conseguiria responder quais são estes passos? Quais são os mandamentos da igreja? Quais são as obras de misericórdia? Quantas são? Onde vivem? O que comem, né? As obras de misericórdia. É o conteúdo da nossa fé. Uma passagem da Bíblia, eu saberia dizer onde está, por exemplo, o Evangelho do Filho Pródigo. Quem fala disso é Mateus, é Marcos, é Lucas, é João, ou é São Paulo. Conhecer a nossa fé. É urgente isso para nós, justamente por isso. Não amo quem eu não conheço. E a Sagrada Escritura, o magistério da igreja, a sagrada tradição, são os meios aos quais Deus se revela, e a sua revelação é atualizada no nosso tempo. E nós, como bons cristãos, precisamos nos dedicar a isso. Mas depois, um caminho ainda mais simples. Quando rezamos, por exemplo, uma novena do padroeiro, temos muitas orações belíssimas, a missa toda voltada, né? Nós celebramos bem. Eu procuro conhecer mais aquele que nós estamos celebrando, eu presto atenção nas orações. Quando eu rezo o terço, eu contemplo de fato os mistérios. Qual é o primeiro mistério glorioso? A ressurreição do Senhor. Eu penso, o que é essa ressurreição? Dentro daquilo que eu conheço, que eu já ouvi, eu me aprofundo nos mistérios. Na Santa Missa, presta atenção nas orações que o padre faz, nas leituras bíblicas, na homilia que o padre faz, às vezes dá um som, né? O padre fala mais manso, mas eu tenho esse esforço, porque tudo é conhecimento de Deus, e preciso conhecê-lo para enfim amá-lo. Que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento do próximo. A própria palavra de Deus vai nos dizer: é impossível alguém dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o próximo a quem vê. Eu conheço de fato as pessoas que têm algum tipo de relacionamento comigo, esposo, esposa e filhos, e namorado e namorada,
esperamos que sim, né? Mas as pessoas que trabalham comigo, por exemplo, que estudam comigo, eu sei de fato quais são os anseios, as angústias. Eu apresento essas pessoas a Deus em oração. Quando eu falo, vou rezar por você, eu rezo mesmo ou fica só da boca para fora? O amor precisa crescer em conhecimento e depois em experiência. Hoje se fala muito, né, de um espiritualismo, e o espiritualismo ele se traduz basicamente nesta experiência sensível de algo que está além de mim, não necessariamente Deus. Fala-se muito isso, só que acaba que isso entrou dentro também da nossa religião católica, e nós achamos que de fato o amor a Deus chega até nós quando nós o experimentamos de maneira sensível. Só que não é assim. O que São Paulo diz como experiência, não se tratam de experiências sensíveis, embora as consolações de Deus, que é a palavra mais adequada para sentir Deus, não nos cabe. Nós não podemos programar as consolações de Deus. Deus nos consola quando Ele nos quer, nos grupos de oração, nas experiências pessoais com a palavra. Mas uma experiência concreta de amor não se trata de ser consolado ou não por Deus, mas se trata de uma prática concreta do amor. O amor cresce à medida que eu conheço, mas também cresce à medida que eu experimento, que eu pratico. Fé sem obras é uma fé morta. Obras é que são amores, vai dizer São José Maria Escrivá. O amor cresce em mim, a Deus e ao próximo, quando eu pratico as obras relativas a estes amores. Falávamos da oração, é uma prática. A Santa Missa é uma prática de oração. O jejum, a oração e a esmola como práticas por excelência que nós encontramos na palavra de Deus. Já falei isso aqui outras vezes, né? Essas práticas não são só para a quaresma, elas são para toda a nossa vida cristã. Não pode passar uma semana na nossa vida sem a gente rezar. Por quê? Porque a oração, ela forja em mim um espírito humilde, submisso e abandonado a Deus. Quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus na oração, eu reconheço que tudo vem dEle, que nada é mérito meu, que tudo é graça, que tudo é bênção. E se Ele é a fonte de tudo, eu não sou o Senhor da minha vida. A minha vida não gira em torno do meu querer, dos meus prazeres, daquilo que me agrada, daquilo que me faz bem. Não, a minha vida gira em torno da vontade de Deus, e a ela eu me submeto na oração, suplicando todas as graças e bênçãos que necessito. A experiência do jejum, a igreja nos fala e prescreve que é muito bom o jejum semanal, né? Sexta-feira é um ótimo dia para se fazer jejum. Essa experiência mesma de privar-se de algo, né? De um alimento, de um conforto, de alguma realidade agradável, para me recordar que não devo esperar todas as coisas ou viver esgotando todos os prazeres dessa vida. Aqui é tempo de luta e de sofrimento. E muitas vezes, quando o sofrimento que nós não podemos evitar bate na nossa porta, nós nos desesperamos, porque não fizemos esses exercícios contínuos de me sacrificar, de jejuar, de me mortificar por amor a Deus. Ao passo que quando vamos sendo exercitados nessas práticas, quando os sofrimentos chegam, eles não nos derrubam. Pelo contrário, nos fortalecem ainda mais. O jejum mata em nós o egoísmo, o coração mesquinho. Depois a prática da esmola. A esmola como essa experiência concreta de desapego. Desapego de bens materiais. A esmola como esta experiência concreta de colocar no coração de quem me pede algo um pouquinho de esperança. A esmola como essa prática concreta que me leva a um amor que seja desinteressado,
o mendigo não pode nos dar nada em troca. Já parou para pensar nisso? Se ele quiser, ele pode falar obrigado. Alguns nem falam. No entanto, esse amor concreto, sem esperar, que é semelhante ao amor bíblico, o amor com o qual Deus nos ama é esse tipo de amor. Deus não espera nada em troca. Ele simplesmente nos ama e quer que nós amemos, cresçamos no amor da mesma forma. Se eu amo esperando algo em troca, eu preciso desconfiar dessa forma de amar. Talvez ela não seja tão autêntica. E é fonte, às vezes, de sofrimento, de crise, porque não posso colocar nas mãos do outro a responsabilidade da minha felicidade, da minha alegria. Toda alegria e todo bem vem de Deus. Que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento, em toda experiência, para discernirdes o que é melhor. Essa palavra é muito importante. Por que às vezes nós não sabemos por onde trilhar um caminho de santidade? Porque não conseguimos discernir qual é a forma que Deus escolheu ou pensou para que eu seja santo. Quando nós começamos a praticar o amor no conhecimento e na experiência, nós vamos descobrindo qual é a nossa via. Se nós olharmos a vida dos santos, tem santo de todo jeito, vocês já viram? Tem santos que se santificaram, trancados, enclausurados dentro de mosteiros, Santa Teresinha, por exemplo. Tem santos que se santificaram servindo aos mais pobres, Santa Teresa de Calcutá, Beata Dulce dos Pobres. Tem santos que se santificaram ajudando outras pessoas a santificarem o trabalho, São José Maria Escrivá, por exemplo. Tem santos que foram papas, São João Paulo II. Tem santos que foram padres ali no escondimento do confessionário, fazendo de tudo para que Deus aparecesse, Padre Pio. Santos que fundaram congregações, São Francisco, São Bento. Santos casados, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santas que foram mães, que deram a vida pelos seus filhos, Santa Giana Beretta Molla, a Beata Corbela, Petrilo, não me lembro agora o nome dela, Chiara Corbela Petrilo, recente dos nossos tempos. Teve santos jovens, santos adultos, santos crianças. Aqui em Jaraguá, tanto de santo que pode ter, né? Cada um de nós, quando praticamos o amor, descobrimos a nossa via, discernimos aquilo que é melhor, aquilo que me faz amar mais a Deus, aquilo que me faz ser mais santo. Esse é um chamado que Deus nos faz. Falamos de espera no início desta homilia e vamos concluir também falando de espera. Se eu preencho a minha vida com amor, com conhecimento, com prática de Deus, esta espera até o dia da minha morte, do meu encontro com Deus, ela não se tornará uma espera medrosa, tediosa, chata, dura, difícil. Pelo contrário, ela se transformará numa espera concreta, suportável, alegre, quando o Senhor me chama. Se eu encho o meu tempo, se eu recheio a minha vida presente com um amor concreto, com sentido, encontrando alguém para amar de verdade, sendo capaz de dar minha vida por essa pessoa, lutando por uma causa que realmente vale a pena eu gastar os meus anos, ou mesmo me posiciono diante da dor inevitável com serenidade, com paz, sem desespero, com esperança em Deus, eu torno essa espera valiosa. Esse tempo presente eu quero aproveitá-lo ao máximo, gastar a minha vida ao máximo, para enfim receber a herança, o céu, a eternidade. Nós temos muito trabalho, graças a Deus, Graças a Deus nos recordamos dessas realidades
vivendo esse tempo de advento, e aqui nós não devemos nos entristecer, pelo contrário, renovar a nossa alegria, porque todo bem e toda graça vem de Deus. Clamar a graça de Deus, pedir para Ele que nos dê forças de viver uma conversão autêntica e fazer também a nossa parte, nos colocarmos na dinâmica da santidade, que exige sim de nós esforço, exige sim de nós compromisso, comprometimento, mas que realiza, que traz paz ao nosso coração, que torna o dia a dia dessa vida não um peso, não um fardo, mas um caminho a ser trilhado na esperança de chegar até o céu.